Ficou alguma dúvida? Eu sei que foi muito superficial nosso encontro passado com relação às classes lá, né? Eu nem sei qual que é a página que está lá, mas de tanta coisa que eu mexi. Mas ficou alguma dúvida? Alguma coisa ficou meio fraca? Vocês querem HTML.ts, que vocês queiram falar? Acho que não, Claudio. Não? Que, tipo, não reassisti a aula para poder ver se faltou alguma coisa, mas acho que a gente pode seguir, tranquilo. Então, fechou. Então, vamos bola para frente aqui, então, beleza? Vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, a gente vai abrir a documentação do Laravel, tá? E a ideia é, nós vamos criar um projeto do zero e depois a gente vai modelar esse cara aqui. Então, eu vou deixar esse HTML aqui, bonitinho lá, estruturado, que a gente vai usar ele depois, vou mostrar para vocês como que eu faço, e aí é mais uma coisa que eu faço do que o passo a passo dos menus e tudo mais, tá? De como que eu vou estruturar o layout, blá, 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 e blá, 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 vocês vão entender. Mas primeiro, a gente vai baixar o Laravel aqui. Como a gente já tem um Laravel rodando na máquina aí, já adianta muita coisa, tá? Porque aqui no Laravel, deixa eu colocar, deixa eu só trocar o meu monitor aqui para principal, porque aqui eu não tenho o Systray, tá no de baixo. Então, peraí, monitor. Deixar o 2 como principal. Isso. Beleza. Então aqui, ó, no Laravel aqui, ó, eu tenho cadê ferramentas? Criar rapidamente, e aí eu posso criar um Laravel, uma página em branco, tá? Clonar algumas coisas aqui, mas a gente não vai fazer por aqui. Mas o fato de vocês terem o Laravel instalado, já provavelmente já terá algumas ferramentas, tá? Por exemplo, vamos abrir aqui o CMD. O principal deles é o Composer. Então, o Composer menos, acho que é menos version. Não. Ctrl C, é que eu esqueço que eu estou no Windows. É Composer menos version. Isso. Esse comando, eu vou jogar um bloco de notas aqui, os comandos que a gente está fazendo, tá? E aí a gente vai... Depois eu vou passando para vocês, tá? Isso aqui é para verificar, ó, verificar a versão do Composer. Dá uma olhada na máquina de vocês, vou mandar aqui no chat também, e ver se esse comando funciona para vocês. Então, na minha máquina, ele não funciona, mas no terminal do Laragon, mais cedo eu criei um projeto e aí funciona beleza. Beleza. Eu tenho que funcionar na máquina também? Tem que instalar na máquina? Olha, era bom funcionar em tudo, mas você pode usar o terminal do Laragon aqui sem nenhum problema, tá, Will? É porque eu gosto de usar... Aqui, ó. Inclusive, eu fui ver umas aulas e o cara foi explicando, eu tô assim, já vou criar um projetinho aqui de teste. Ele usa aqui, ó, ele usa aqui dentro. Ele é muito massa, tá? Mas como a gente está no Windows, não tem problema. Para você colocar ele lá, é só você vir aqui, ó, na variável de ambiente. E aí, dependendo da máquina, se você tiver acesso, né? Você vai colocar no variável de ambiente. Aí você vai colocar na variável de sistemas, tá? Caso a máquina não tenha esse tipo de acesso, que eu acho que é o seu cenário aí, você vai vir aqui, ó, no path, e você vai colocar ele... Deixa eu ver se o meu tá... Aqui, ó, Composer. Tá vendo aqui, ó? Eu não sei, porque eu usei o Laragon depois, tá? Mas eu instalei o Composer na máquina. Não é difícil, é só seguir o passo a passo, tá? Mas dá para usar lá dentro, tá? Inclusive, eu acho que eu vou fazer até essa parte. Deixa eu
abrir o terminal do Laravel, que eu acho que fica mais fácil, porque aqui eu acho que tem tudo, né? Então vamos lá. Deixa eu jogar o Compose. O Compose está aqui na versão. Beleza. Uhum. O PHP já vai estar, né? Óbvio, não precisa, acho que é menos V, se eu não me engano. Olha lá, o PHP está aqui. Tem que instalar também o NPM. Eu não sei se o NPM tem version, ou é version aqui, não sei. O NPM version também ele está instalado. São essas três, o PHP é default, né? Mas o NPM aqui, o Composer, é o que a gente precisa para poder gerenciar todo o pacote do Laravel, tá? Beleza. Ok? Então, vamos lá. Se eu der um ls aqui, ele abriu dentro do PHP. Por que ele abriu lá dentro do PHP? Porque lá nas configurações é aonde eu falei que eu tenho o documento root dele, né? É onde ele está falando assim, ó, quais são as pastas que eu preciso criar com ponto teste. Então, na hora que eu abro o terminal aqui, ele já abre exatamente lá dentro, tá? E é onde eu gosto de concentrar todas as nossas aplicações. Beleza? Beleza. Beleza. Então, tranquilo. Aí, eu já vou pular, porque aqui ele vai falar aqui que é o Laravel, eu já falei para vocês que é um framework muito top, blá, 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 blá. E aí, ele vai pedir para a gente instalar. Aqui ele fala, né, ó, do Composer, ele fala de fazer a instalação do Laravel aqui com o Laravel Installer. Qual que é a diferença? Eu consigo criar o pacote do Laravel usando isso, então eu posso ir lá, na verdade, desculpa, aqui eu estou instalando o Laravel Installer, e aí eu começo a chamar o meu projeto exatamente desse jeito, tá? Tem outra forma da gente usar ele, que eu não lembro como é que era aqui, que é fora do Laravel Installer. Mas a melhor versão é essa. Até porque a gente também já tem o Laravel instalado, tá? Então, vou seguir aqui o caminho. Eu não sei se eu tenho, deixa eu ver, Laravel menos version. Deixa eu ver. Então é Laravel version. Olha lá. O Laravel version já está aqui no Laragon, tá? Então, ficou mais teta ainda. Como que a gente vai criar uma nova aplicação no Laravel? Usando exatamente esse comando aqui, ó. Laravel new e o nosso nome da aplicação, tá? Lembrando, eu estou aqui dentro, né? Eu estou dentro dessa pasta aqui. Uhum. Eu não vou colocar em quadradinho, não, porque é uma bosta. Então, eu estou aqui dentro, e aí eu vou criar uma nova aplicação. Aquela aplicação que a gente está falando é portal de notícia, né? Então, vamos lá. Então, é Laravel, new, vou chamar de portal notícia. Abaixa rapidão, deixa eu só ver o comando aí pra instalar ele, como eu não tenho não. Tem não? Aqui, ó. Instala lá. Não. Isso, deixa eu colocar beleza, ele já aqui foi. no chat. O seu não tem? O Laragon não tem? O Laragon não tinha. Ah, entendi. Então, não vou esperar você instalar ele aí. Já foi, já. Já instalou? Já. Ele é rapidão. Cara, eu usei o Laragon muito tempo depois, tá? Inclusive, vou abrir um parênteses aqui. Você usava algum outro? Eu usava o Champ. Champ. Sempre usei o Champ na minha vida, mas o Laragon é surpreendente. Toda coisa que eu vi de PHP, os caras sempre colocam o Champ também. Sempre uso o Champ. Tem um, cara, editor, que é o PHP Storm. Que é o do JetBrains, né? Ali. Do JetBrains. JetBrains, isso aí. Ele é específico. Então, ele é feito para isso. Uhum. Só que o único problema é isso aqui, ó. 500 conto. Mas é 500 conto por ano também, né? Não é tão caro, não, para quem vai trabalhar com isso. No segundo ano, olha aqui para você ver. Aí cai, terceiro ano cai. No terceiro ano cai, né? Então, assim... Os caras incentivam.
E aí vai aumentar, né? Olha lá, o preço, ó, dia 1º de outubro vai para 109. Mas, o que acontece? Do que eu vi, cara, das integrações dele, o VS Code fica muito para trás. Só que ele é muito específico para usar para o Laravel. Mas aí, enfim. se você precisar de mais coisas, você vai se lascar. Exato. Mas como a gente é produção, velho, então, tipo assim, qualquer coisa que a gente coloca que mude um processo aí, acaba que dando ruim, né? Então, vamos lá. Laravel New, portal de notícia, dou Enter. Eu vou copiar esse comando aqui também. Ele cria uma imagenzinha aqui atrás, né? Deixa eu criar. Ele criou aqui, só que não deu para ver, né? Beleza. Deixa eu colocar o comando aqui. Opa, copiei coisa demais. Copiei o texto do Laravel. Sim. Cadê o meu bloquinho de notas? Ó, criando uma nova aplicação Laravel. Show de bola. Bom, aqui, o que ele está me falando? Qual que são os pacotes, né, dos kits de inicialização que a gente quer usar? O Laravel, ele pode ser usado com Liveware, que dá uma dinâmica muito grande, mas muda a forma de desenvolver. O Vue e o React são para front-end, então dá para você interpolar eles. Eu já usei o Vue e o Liveware, nunca usei o React. Mas nesse caso, a gente vai usar sem esses fronts aqui. A gente vai usar o Blade, então a gente vai escolher o None mesmo. Eu escrevi de novo, né? Porque quando você dá Ctrl C no terminal, ele copia aí, né? Ele cola aí. E aí, ele está criando o nosso portal de notícia aqui, ó. Aqueles assim, né? Dependendo da sua conexão, isso pode demorar. Ele me perguntou um framework teste que eu prefiro. Aí ele me deu a opção de PEST ou PHP Unit. Ele não vai te deixar escolher nenhum. Ele não vai te deixar escolher sem esse teste, tá? Aí ele tá te deixando o padrão, é o Unity aí, né? Unity, pode escolher ele. Deixa eu estar criando aqui. Beleza. O mesmo que agora, ó, deu a opção de escolher o banco de dados, tá? E aí ele tem os 5 bancos de dados principais. Faltou melhor aí. Qual? BigQuery. Tá. O problema Cara, deve ter alguma integração, mas o problema é que o BigQuery não é para aplicação. Mas pensa se tivesse, né? Ô, louco. Nesse caso, nós vamos usar o nosso amado MySQL mesmo. Eu não sei qual que eu tenho. MySQL no Laravel, se tiver em dúvida, é o MySQL. Eu nunca sei se é o MySQL ou... Mas, gente, tanto faz, porque o ORM do Laravel vai conseguir traduzir, tá? Aqui ele está te perguntando se você quer dar o migration, né, para default, para as bases. Eu vou marcar que sim. E aí ele já vai criar isso para mim. Na verdade, ele vai criar, né, as migrations aqui para mim, que são as básicas, a usuário, a cache e a jobs. Aí ele está falando, ó, npm install. Você quer rodar? Eu vou falar que sim. Vou deixar ele rodar o npm install, para ele instalar as bibliotecas, porque o framework do Laravel utiliza várias, né? Isso tudo que ele está baixando aqui, ó, são tudo bibliotecas, tá? E nem sempre todas são PHP. E essa aqui é a parte mais dolorosa. Essa parte é responsável por criar esse inventory aqui, ó, com todas as bibliotecas, tá? E aquele fake PHP ali do nada? Onde você viu o fake aqui? No vendor. É uma biblioteca chamada Fake PHP. Sim. Tem alguns plugins para o Faker aqui.
para você criar, como é que fala? Para você criar dados fictícios. Entendeu? Aí você, como, por exemplo, você cria uma tabela de usuários, aí você vai lá e fala assim, olha, cria uns 50 usuários. Ele vai lá e cria para você os 50, entendeu? E preenche a tabela. Beleza. A gente já criou a aplicação está aqui. Em tese, se a gente jogar aqui portal notícias.teste, eu nunca consigo fazer ele funcionar aqui de primeira, tá? Nunca consigo. Eu não sei o que dá. Deixa eu resetar o primeiro que eu fiz lá também, eu tive que parar ele, aí só depois que eu iniciei ele de novo que foi dar certo. Que foi dar certo, né? Ai, ai. Deixa eu dar uma recarga nele aqui. Provavelmente ele não detecta essas coisas novas. Assim. Vou pará-lo. Cadê você, neném? Gritando aqui no meu pé do ouvido. Era para ele... Uai, eu pedi para parar. Para. Aí, para. Beleza. Vamos comprar a licença do Laravel. O meu não funcionou. É que eu acho que você não iniciou de novo, não, Vinícius. Eu iniciei. Talvez eu fechar ele aqui. Agora funcionou. Beleza. Caso, gente, não funciona, não tenha o Laragon instalado, como que eu consigo fazer? Só se vir cá, acessa, né, CD, ou melhor, dá o CD portal de notícia, ou simplesmente entra dentro dessa pasta aqui, clica com direito, vai abrir o terminal, você pode dar o PHP Artisan Serve. Aí ele vai criar um servidorzinho, servidor aqui. Você clicando contra o espaço aqui, ó, ele vai lá para o endereço. E aí, diferente do que fica aqui, do portal de notícia.teste, você usa com o 127.0.01 da porta 8000, tá? Beleza? Dá na mesma, tá? É a mesma coisa, só que você fica com um servidor aberto aqui, funcionando a mais. Beleza? Beleza. Gente, a gente criou a nossa primeira integração, a primeira aplicação do Laravel. É basicamente só isso. Vamos falar das pastas, a estrutura das pastas, para vocês entenderem o que é. Primeiro, já vou abrir aqui no Code ponto aqui, para a gente poder explicar isso dentro do VS Code, tá? Que eu acho melhor. Pastas principais. Eu esqueci de algum comando aqui? Não, né? O Laravel new. Escolhemos MySQL. Se tiver PHP Unit para testes, né? Que é padrão. Testes. E PHP Artisan serve para rodar a aplicação fora do Laravel /champ, tá? Beleza. Show de bola. Vamos lá. Abre o folder aqui. Eu acho que tanta gente trabalhar em frente ao monitor, nós vamos cuspindo no monitor e vai criando uns negocinhos que fica te incomodando. Vamos lá. App. Aqui é a pasta inteira da nossa aplicação, tá? O Artisan é aqui, é onde a gente chama, e esse cara aqui é a principal fonte de dados para a nossa aplicação. É nela que a gente vai criar controller, models, resources, view, tudo a gente cria aqui, tá? É raro a gente vir aqui, clicar com direito em uma pasta. Geralmente a gente usa o Artisan aqui para poder criar tudo, tá? Parece ser muito complexo, mas é uma rotina que a gente faz, então acaba que sendo a mesma coisa, tá?
Dentro da pasta app, o que eu tenho dentro da pasta app? Eu tenho o que a gente vai usar, tá? O HTTP, eu cliquei, né? O HTTP que eu tenho dentro, os controllers, tá? Uhum. E os models. Models são os arquivos que vão fazer o relacionamento com o banco. Nesse caso aqui, eu tenho um model para o user, para minha tabela de user, tá? Que a gente não configurou, por isso que ele não criou a tabela lá. Mas ele criou as migrations que a gente vai explicar lá para frente. O que vocês precisam saber? Controller são responsáveis para controlar, direcionar o que a aplicação e o que método vai ser chamado, tá? O model é a classe, é o objeto, classe, tá? É o componente utilizado para fazer relacionamentos e fazer mapeamentos de banco de dados, conversões de dados e tudo mais. Essas são as duas pastas praticamente que a gente vai usar com mais frequência. Na pasta Bootstrap, cara, é muito difícil a gente mexer aqui, mas muito difícil. Mas são configurações dos sistemas, tá? Config. Em alguns momentos a gente pode mexer, mas se vocês observarem aqui, o Laravel, ele fala assim, olha, qual que é o nome da sua aplicação? Ele vai lá no Env, que a gente vai falar dele aqui para frente, vai pegar, senão ele vai escrever Laravel. Ou seja, se tiver mapeado, isso aqui é o SNU do SQL Server, tá? Se tiver mapeado, ele vai trazer o que está mapeamento. Mas se não existir esse mapeamento lá, ele vai trazer o texto. Então, a maioria das coisas que estão aqui são configuráveis lá dentro do ponto Env. Isso, exceto, por exemplo, o nosso time zone. Aqui ele está usando o TC. Ele não está usando o time zone de Brasília. Mas não, a gente vai se preocupar com isso por enquanto agora não, beleza? Mas você sabe que isso aqui são da aplicação, aí aqui tem da autenticação, do método de autenticação. Quando a gente for fazer integração com Google, Microsoft, aí a gente vai mexer aqui, mas aí tem documentação para poder dizer. Database é outro lugar que a gente não mexe, é difícil, mas aqui tá as conexões com os drives, então o MariaDB, o PostgreSQL, o SQL Server e o SQLite está aqui. Olhem que aqui ele fala qual que é o driver, o Env está aqui, então, ou seja, a URL tem que estar dentro do Env, ele não tem opção de colocar lá, aqui é a mesma coisa. Então, assim, não se preocupem, aqui vocês vão mexer muito pouco. File System também muito pouco, mas entendam que o Laravel, ele guarda arquivos dentro das nossas pastas, né, dentro da pasta da aplicação, mas também ele tem integração com o quê? O que é S3? Alguém sabe? Não. Mas S3 é o AWS lá? Isso, é a mesma coisa que isso aqui, ó. Na frente ali, AWS. Então, AWS. Por que chama S3, caralho? Porque é o Storage S3. Tá. É a mesma coisa que o Bucket, tá? Então, assim, se vocês observarem aqui, dá para a gente integrar ele com S3, ou seja, em vez de eu gastar espaço em disco da minha aplicação, né, da minha hospedagem, VPS, você consegue colocar ele em nuvem e guardar os arquivos lá dentro, tá? Log, praticamente, eu acho que eu nunca usei. Mail, a nossa aplicação dispara e-mail também, mas como eu disse, a maior parte das configurações estão tudo no Env, também nunca usei. Quill, ele também tem um gerenciamento de fila, ele também consegue trabalhar com isso, tá? Então, é uma parte que eu ainda não peguei, mas é muito bacana. Eu ainda não consegui trabalhar com isso, não tive a oportunidade de implementar, tá? Services, eu também mexi muito pouco, acho que eu quase não usei. Sessions, também quase não usei. Então, ou seja, daqui eu usei poucas coisas. Vocês não vão precisar preocupar com isso. Tá bom. Database. Aí a database é um dos pontos que a gente vai mexer. A Factor é aquilo que o Vini falou, tá, Vini? Olha o fake aqui, ó. Tá? Então, assim, eu consigo criar usuários fakes aqui
eu consigo definir, então você cria uma classe de user factor, define como que vai ser o password, usuário, senha, nome, tá vendo que ele usa uma classe fake, né, uma biblioteca fake para ele poder gerar. Eu usei pouquíssimas vezes, tá, galera? Eu acho que eu sou muito mais do fazer, gerar os dados e trabalhando com os dados que tá lá. Mas para quem gosta muito de truncar a tabela e escrever de novo, isso aqui é maravilhoso. Migration, aí aqui vocês vão parar de escrever create table, tá? São os arquivos de criação das tabelas. Então aqui, ó, ele tem o método up e o método down, porque existe um comando lá dentro do Artisan para subir uma migração, ou para dar rollback numa migração, ou para apagar tudo e escrever de novo, que é chamado de refresh, tá? E aí, esses métodos aqui é exatamente isso. Então, quando dá um migration, ele sobe, o que ele faz? Cria tabela user, cria password, cria session. Quando você fala para ele apagar ou dar um refresh, ele vem cá e apaga nesta mesma sequência, por causa de, inclusive, campos relacionados, tá? Para não quebrar. Mas aí você vai criando as suas migrations e ele vai controlando. Lembrando que ele cria com um formato aqui, ó, de data e hora, mais uma vez. Como que eu crio esse arquivo? Eu venho cá, clico com direito, new file, copio aqui e colo? Pode. Mas a gente vai fazer a criação desse arquivo com Artisan, que aí ele já vai criar no padrão certinho. Quando eu der o migration, ele já vai rodar cada arquivo na sua sequência para não quebrar, tá? Você já teve alguma situação que você teve que criar isso na mão? Em algum momento? Com uma coisa muito específica? De tabela? Tem que fazer essa migration aí na mão aí por alguma coisa muito específica. Não de criar, mas eu tive que usar uma tabela. O AppMis, por exemplo, é um. O AppMis, ele lê a tabela de demandas. Ele lê a tabela de itens. E essa tabela de itens não é uma tabela que o Laravel criou. Então, por exemplo, eu não tenho uma migração da tabela das tabelas de sistema, né? Das tabelas legadas. Então, ou seja, eu não precisei criar ela aqui. Eu manipulo lá no model. Mas, cara, eu nunca saí dessa linha aqui, de ir lá e criar um campo. O que eu já fiz assim, ó, vamos supor, eu estou aqui, criei a tabela de usuário. Aí já criei uma porrada de coisa, a tabela já está toda lá, e aí eu percebo que podia ter colocado, sei lá, uma flag de... uma flag de nome, apelido, um campo de apelido. Aí o que eu faço? Eu venho aqui, escrevo, né? Então vou cá, table, é um campo do tipo string, apelido. Aí eu coloco aqui que é no como é que é? É no able. No able, para ele aceitar nulo. Salvo. Crio esse campo lá na tabela. Por quê? Porque só para usar. Agora, precisei de dar um refresh, a tabela já está criada e aí segue vida, entendeu? Entendi. Tá? Então, eu já fiz isso. Mas nunca precisei criar um banco do zero, cara, lá. O Seeder é exatamente para rodar as factories, tá? Aqui, por exemplo, ele está falando assim, olha, cria o usuário teste em e-mail, e aí ele vai lá e cria na tabela de usuário. Se vocês clicarem aqui, ó, vocês vão lá para o App Models usuário, ó, e aqui no App Models usuários não tem nenhum assim, insert into. Vocês não estão vendo isso aqui. Por que não tem? Porque a classe, ela, no kernel do Laravel, ela já tem por trás de todas as classes, de todas as extensões. Se a gente clicar aqui e ver todas as extensões, ó, que ela vai implementando, ó, modelo de implementação, olha só, ela já tem aqui, e olha o que ela implementa, ó, um tanto de coisa que ela vai implementando. E aqui eu tenho os métodos, olha o tamanho desse negócio, velho. Ó, o construtor aqui, ó, que a gente passou. Ele tem, acho que tem um método aqui de insert, deixa eu procurar aqui se é aqui que tá. Mas foda disso tudo, sabe que alguém fez essa porra. Cara, performance para insert. Cara, ele tem uma porrada de coisa, gente. Se a gente for olhar, ó, query insert aqui, ó. Ficar horas. Vai ficar horas para tentar entender o que está acontecendo. Existe o método destroy,
que ele apaga os dados da tabela. Assim, eu particularmente não quero saber como que a mecânica da Ferrari foi feita. Eu quero entrar e acelerar. Beleza? Então, vamos nessa linha que eu acho que a gente é mais feliz. Só que a gente vai ter que saber usar as coisas, né? Então, por exemplo, ó, aqui eu estou usando no método create, o que ele vai fazer? Ele vai inserir os dados. A gente vai ver isso para frente. Mas eu estou criando os dados na mão, ou eu posso usar o método factory da user para criar 10 registros, tá? Uhum. E aí eu crio os 10 na mão. Mas esse cara aqui é só para rodar, porque aí eu dou um PHP artisan, seed, e aí ele cria tudo que está aqui. Então, eu tenho uma tabela de usuários, eu tenho uma tabela, sei lá, de dependentes, eu tenho uma tabela de não sei o quê. Você cria todos os fakes aqui, ele vai criando, populando sua aplicação para, sei lá, você apresentar como teste, e aí às vezes o cara quer 100 usuários. Né? Beleza, vem cá e coloca os 100 usuários aqui aleatórios. Fechou? Beleza. Tranquilo. Então, a gente passou por esses caras aqui. Vamos lá. Database. Node de módulos aqui, basicamente vocês não vão mexer, mas esse cara aqui é uma pasta onde o NPM instala as coisas dele também. Mas é pasta do sistema. A public. A public é a pasta mais importante da aplicação. É ela que dá o arranque, tá? E, por exemplo, deixa eu voltar aqui na nossa página aqui. Cadê ela? Fechei? Não, tá aqui. Se eu fizer isso aqui, ó, localhost, ele vai abrir todas as pastas, tá? Se eu clicar aqui na nossa... Cadê? Portal... Tá aqui, não? Aqui, ó, portal de notícia. Você vai ver que eu não abri a página do jeito que ela tinha que estar. Por quê? Primeiro, lembra lá que eu preciso de um index para ele abrir certinho? E esse index não está aqui. Aonde que esse index está? Olha onde ele está aqui, ó. Esse danado. Cadê você? Aqui, ó. Esse danado está aqui, ó. E olha o que eu tenho de index dentro da pasta do Laravel. O Bootstrap. Isso. Mas não Bootstrap por Bootstrap, tá? Ele usa isso aqui para dar um motor de arranque. Então, se eu clicar lá na página web, clicar aqui em Public, aí ele funciona a minha aplicação. Só que não pode executar ela a partir daqui, por quê? Porque você cria isso aqui, ó. Isso dá problema, tá? Então, o que as aplicações fazem? Fala o seguinte, ó, existe uma aplicação Laravel e o index dela está dentro dessa raiz. Aí ela vem para cá. Mas só para vocês saberem que, caso der algum problema, vocês conseguem executar ele ali, o que não é recomendado, tá? De problema de interface e tudo mais. Beleza? Aqui na Public, em particular, essa é a pasta que fica, literalmente, tá? Ela fica pública para o usuário. Então, tudo que está aqui vai ficar disponível para o usuário acessar, tá? Resources são as pastas onde a gente tem aqui as classes de CSS, JavaScript. E eu tenho dentro das minhas views também, que são as minhas páginas de visualização. Isso aqui é o que vocês estão vendo aqui. Tá? Então, da mesma forma que a gente faz lá, isso aqui. Beleza? Beleza. E é uma das outras pastas que vocês vão mais mexer, porque é aqui que trabalha com a visualização dos usuários. A outra pasta, muito importante, eu diria que é a mais importante, é a rota. E ela se divide aqui em dois tipos, tá? A API que tá... Essa console, basicamente, eu nem sei o que ela faz, tá? Mas eu já usei a web e já usei a API. Quando você instala a aplicação e ativa o processo de API, ela cria uma rota para a API aqui. O que essa rota faz? Essa rota simplesmente entende qual que é o endereço que você está passando aqui. Então, se você passar o endereço, nesse caso é o barra, ou seja, a raiz da minha aplicação, ela vai chamar essa view aqui, welcome, tá? Isso, por exemplo, se eu criar uma view, uma rota aqui, teste, ó, e passar isso aqui, ele vai dar erro. Mas se eu colocar aqui teste,
Aí Ele entende. Uhum. Ele entende, tá? Então, esse cara aqui que define. E é esse cara que define qual é o controlador que vai fazer os acessos. Mas para a gente vai ver. Deixa eu voltar ela para o original aqui. Show de bola. O storage, a gente usa mais o log, tá? As outras pastas aqui, basicamente, a gente não usa, mas aqueles arquivos lá, o S3, o S3 não, os arquivos que a gente guarda, por exemplo, vamos criar uma aplicação aqui que sobe, deixa o usuário trocar a foto do perfil. Essa foto, ela vai estar armazenada em disco. E essa pasta, ela vai ficar dentro da storage. A storage não está acesso para o público, ou seja, se você colocar o arquivo aqui, ninguém vai ver esse arquivo lá no visualização. Aí existe um comando que a gente faz para criar essa pasta simbólica aqui dentro da public. E aí, ela com um link simbólico, como se fosse um atalho, tá? No Linux chama link simbólico, mas como se fosse um atalho, eu consigo acessar essa página, acessar os arquivos e ter visibilidade. Essa é uma das melhores práticas lá, tá? Por quê? Porque ele garante que você, na hora que jogar um arquivo lá dentro do seu diretório, ninguém tem acesso. Segurança aqui fala bem alto, tá? Bacana. Mas relaxa que a gente vai fazendo os testes lá. O mais importante que eu quero que vocês vejam aqui é o log. E aí, cara, esse log, ele tem algumas coisas aqui para dizer para a gente o que está acontecendo na aplicação, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, ele falou que tem um erro aqui, call, não sei o quê, deixa eu ver onde que ele está dando esse erro. Não existe, um portal de notícia, vendo... Bom, eu acho que isso é um erro ou um alerta? É um erro aqui. Mas não chega a dar erro na nossa aplicação aqui, não. Eu nem sei por que está dando esse erro, tá? Mas, enfim. Aqui é o que a gente olha, os logs, quando o negócio está pegando. Por quê? Porque tem hora que a gente vai tentar achar os erros aqui, por mais que o Laravel cospe alguns erros para a gente de cara, mas, às vezes, esses erros não são tão claros e a gente precisa vir aqui. A pasta testes é a responsável pelos testes que vão fazer. Eu, particularmente, nunca fiz, nem no PHP e nem aqui. Eu acho que é uma boa prática, mas, infelizmente, na velocidade com que eu faço as coisas, o teste meu é o Da produção. Não chega a ser produção, porque eu testo da minha máquina, né? Então, eu não preciso ficar rodando alguma coisa para testar. Eu mesmo vou testando, tá? Mas, quiserem aprofundar, o teste está aqui. O vendor, vocês não vão usar, é pasta de aplicação também. Esse cara aqui também vocês não vão precisar usar, é de aplicação. Agora, esse cara aqui é o coração tchananando o negócio, tá? E eu vou falar uma coisa para vocês, que eu aprendi isso na marra. Quando eu subo uma aplicação para o servidor, eu também uso o .env, mas ele não sobe, porque o git ignore remove o .env. O que é o .env? Qual que é o objetivo? Nós três podemos mexer na aplicação, mas os três tendo bancos de dados diferentes, sem nenhum tipo de problema. Por quê? Desde que as migrations rodem, a gente tem o mesmo ambiente de banco, né? Quando eu falo mesmo ambiente de banco, é as mesmas estruturas. Cada um vai ter um arquivo desse daqui e cada um vai ter a sua configuração, tá? Então, é para isso que esse cara serve, é para deixar uma configuração na máquina da pessoa e deixar ela se controlar, tá? E aí, aqui dentro, a gente mexe em algumas coisas. Por exemplo, essa parte aqui, a gente mexe aqui no nome da aplicação. Geralmente, o endereço é esse mesmo, mas quando a gente põe em produção, coloca o endereço do site. Esse cara aqui é para definir a aplicação, se ela é para debug ou ela é produção, tá? Nesse caso aqui, local é para teste, mas se eu quisesse ela em produção, ela estaria escrita aqui production. E o app bug é para aparecer os bugs. E aí eu tiro. Por exemplo, aquele erro que eu estava lá no meu, ele não apareceria aquela instrução de SQL se esse cara aqui estivesse no false. Por quê? Porque o cara, visitante, que está indo na sua máquina, não precisa saber qual é o nome da sua tabela, né? Você não vai entregar isso de bandeja para o cara, né? Aqui são as regionalidades.
Então, você define aqui o idioma da sua aplicação, e aí você tem como baixar as traduções aqui em português. Esse faker aqui e o fallback, eu já tentei usar em português, mas não consegui, não aprofundei. Então, talvez seja um dos motivos que eu não use, mas existem alternativas, eu vou mostrar para vocês. Esse database aqui é uma aplicação, é um processo novo, eu não estudei ainda, mas aqui, aparentemente, você usa por banco de dados ou aqui. Ah, não, lembro sim. Isso aqui é para manter uma seção da navegação, tá? E aí, a seção ela pode ser via arquivo ou ela pode ser via banco de dados, isso. Se eu não me engano, ela está aqui, ó. Private, eu vi uma parada dessa aqui. De session. Teste vendor logs, framework, session. Só que ela não está aqui. Era para estar aqui. Eu sei que ele cria, tá? Algum aqui, mas a gente não usa. Eu, particularmente, gosto de usar banco de dados, que ele já tem uma tabela de sessão e aí ele manipula. Isso aqui é para qual tipo de sessão que você quer. Aí você fala assim, eu quero que o cara fique logado só 6 horas, se não tiver interação. Depois disso, na hora que interar, vai ficar deslogado, loga de novo, tá? Uhum. PHP Works mais para frente, mas esse aqui é o número de threads que o PHP tem para funcionar e trabalhar simultaneamente. Aí você define aqui na sua máquina. Eu nunca mexi nisso. Krypton Routes também não. Logchannel também não mexi. O banco de dados a gente vai configurar. Aqui ele já entende que é a Juju. Aqui ele já entende aqui o nome do banco, tá? Não, desculpa, galera. Esse aqui eu não sei. É essa aqui, ó. Session Drive aqui, ó. É o lifetime de 120 minutos, tá? É essa aqui que define. Então, aqui está definindo que é banco de dados, então ele não vai gerar no arquivo. A gente tem como trabalhar com broadcast para atualizações no estilo do Data Help, que ele cria uma conexão por trás ali e fica esperando interações e atualizam, tá? O processo. Uhum. As Quill aqui, para a gente falar, o file disk esse vai ser local, o S3. Dá para trabalhar com o cache storage aqui, também nunca usei. O Memcache e o Redis são para trabalhar com memórias e tempo real. O Webmail, eu já trabalhei, já configurei aqui. E deixa eu deixar meu cachorro sair aqui. Aí a gente configura o e-mail aqui para fazer o disparo do e-mail automático, né, usando a conta. E aqui é o AWS, tá? Gente, do jeito que tá aqui, eu só tenho que trocar o banco. Só aqui, ó. E se eu nem quiser mexer com o banco, eu crio um banco lá. Na verdade, ele cria para mim, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Mas do jeito que tá aqui, tá pronto, eu não preciso mexer. Até porque é um ambiente de dev, tá? Daqui para baixo, eu vou passar só para título de conhecimento o Composer JSON. Com o tempo, esse aqui ele está falando que ele usa o Laravel 12 e o PHP tem que ser 8.2 para cima, tá? Beleza. Esse aqui é o mapeamento responsável para trazer qualquer biblioteca, atualização de biblioteca, aí ele vem cá e vai passando. A gente consegue mudar, consegue adicionar coisas aqui, mas assim, é muito, muito, muito específico. A maioria das vezes, aquele Composer install vem aqui, faz a configuração que precisa, instala, atualiza e vai embora. Basicamente, a gente não precisa mexer muito com esse cara aqui, tá? Basicamente, não. Gente, quase... Raro. É raro. O que eu mexi aqui que ele zoou? É porque eu reeditei o arquivo. Aí ele fica nessa coisinha. Bom, é isso que a gente tem aqui. Ok? Beleza. Tranquilo. Vou passar outra coisa para vocês aqui, e aí eu vou precisar desenhar, tá? Tá. Nós vamos falar... Nós vamos falar sobre MVC. Model View Controller.
Isso é uma metodologia que foi implantada já tem bastante tempo, tá? Eu já uso isso aqui há bastante tempo. Agora já tem uma outra aqui, a MVCR, alguma coisa assim. Eu não me atualizei, não sei o que ela tem de diferente. Mas esse comando, não nessa ordem, mas esse comando é o que deixa as aplicações mais dinâmicas, tá? Mais legíveis e mais fáceis de controlar. Basicamente, galera, tudo usa MVC. Tá? E o que de raio de acho é essa merda do MVC? Lembra quando eu falei do nosso arquivo, nossa criança aqui, ó, você tá, Holtz, inclusive quando eu trabalho no desenvolvimento, eu deixo ela sempre aberta. Ela é a única coisa que fica aberta, tá? Por que ela fica aberta? Porque o Laravel espera exatamente o que o cara vai passar depois do www. Então o cara está aqui, www, não sei o que, esse é o nome da aplicação, aqui vai ser app. E aí, o que ele quer aqui? Se ele quer a raiz, eu vou ter a raiz. Para vocês terem uma ideia, eu nem preciso retornar view. Eu posso vir aqui e dar um echo, essa é a raiz. E fazer isso aqui, ó. Ó. Desse jeito que está aqui, eu não estou chamando um controle algum, eu não estou chamando nenhuma view. Inclusive, eles chamam isso aqui de uma função anônima, tá? Isso aqui é uma... O que vocês conhecem é public function, nome da função. Como eu não preciso definir o nome dessa função, porque essa função ela já vai fazer isso aqui, então acaba que ela vira uma função anônima, não recebe nenhum parâmetro, ela já não precisa declarar que ela é pública e eu vou executar tudo que está aqui dentro, tá? Então, o que ele faz? O router fica observando, vou tentar fazer um olhinho aqui, fica observando essa rota. Por quê? Porque é ela que vai chamar o controller. Parece um G, né? Uhum. Nossa, gente, não, desculpa. tá de boa, tá de boa. Tá de boa. O controller. O controller, o que o controller vai fazer? Vai falar assim, ó, eu tenho que executar uma view. Ou no meio desse caminho, eu tenho que ir lá no banco de dados, pegar alguma informação, o model vai me devolver essa informação, depois eu vou pegar essa informação e vou passar para view. E, gente, é basicamente o ciclo de vida é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Poderia ficar 1000 horas explicando para vocês o que é. Na prática, é o seguinte. Vocês viram que, vou abrir, chamando aqui, ó, a barra. Eu vou voltar aqui a barra e vou deixar a barra quieta aqui, ó. Vou voltar ela normal. Deixa eu minimizar você, que você já está me estrovando. Cadê meu web? Aqui. Meu web está aqui, vai voltar de novo, ok? Beleza. Vamos criar um controller para ele receber, cadê, gente, o VS Code? Aqui. Aqui. Vamos criar um controller. Como que eu faço, tá? Eu vou criar um controller, que esse controller vai ser a minha home, tá? Então, eu vou chamar aqui, ó, PHP Artisan. Antes de mais nada, o que o Artisan faz? Só isso tudo. Uhum. Faz tudo que você precisa. Quase tudo, só não gera dinheiro. Mas assim, ó, gente, é coisa pra caramba. Né? Ele apaga, ó, só pra você ver, ele apaga os crash, que a gente vai usar isso pra caramba. Ele apaga o config cache, ó, o config clear aqui, ó, arquivos de configuração. Porque o Laravel, o que ele faz? Ele vai, depois que a gente joga ele para produção, ele gera arquivos de configuração cache para ele poder otimizar a visualização para o usuário, né? Porque o ideal é a velocidade, tá? Uhum. Então, em alguns momentos, a gente precisa pagar o cache porque o negócio não está rodando, então a gente tem que pagar o cache. O DB, olha aqui, ó.
eu nunca usei esse DB Monitor aqui, ó, só para você ter ideia. DB Show, DB Table, ou criar encriptação, evento, ó, install, ó, o broadcasting que eu falei aqui, ó. Tá? O Make, que é o que a gente mais vai usar. E aí, ó, eu tenho o Make Controller, ó, eu tenho o Make Model, o Make Migration, Make View. Make View, lá embaixo, aqui, ó, Make View, Make Seed. Tá, tudo isso aqui a gente vai criando, tá? Ah, o Migration aqui. Mas relaxa, eu só quis abrir aqui para vocês para a gente pegar. Vamos lá. Então, eu vou criar um controller, tá? Então, PHP Artisan, e aí eu vou deixar aberto aqui para vocês verem o trem acontecendo, ó. Vou abrir aqui, HTTP, controles. Então, eu vou criar um controle que vai se chamar Home Controller. Lembrando, para o controle, eu tenho que colocar esse nome aqui, tá? Criei. Opa, o que deu? Oi, gente. Eu sou burro, né? Make, né? Eu sou burro, né? PHP Artisan Make 2 pontos. Controller. Home Controller. Oxi. Aí você tá falando de colocar esse controller no nome mais por boa prática ou porque não funciona? Não funciona. Ah, tá. Tá? Ele sempre vai entender o que é esse controller aqui, tá? Entendi. Porque para mim o Make Controller já faria essa parte de fazer ele entender que é um controller. Aí eu achei que o nome era por boa prática pra você não confundir, tá ligado? Sim, sim. Tem alguns nomes aqui, a gente vai trabalhar, que são obrigatórios existirem. Faz parte do ecossistema do Laravel, tá? Ah, tá. É para o model, é para o controle e para o view, basicamente. Mas também tem para request, Mas relaxa, a gente vai aprendendo isso com o tempo. Ó, criei aqui o meu controller. Se eu quiser, eu posso clicar aqui no meu home controller ou clicar aqui no control aqui e ele vai abrir aqui para mim, beleza? Beleza. Cara, eu odeio quando ele quebra isso aqui para mim, ó. Nossa. Ó, criei coisa errada aqui, peraí. Nossa, série S. Ctrl L, beleza. Vamos lá, vou baixar aqui porque agora ele tem. Bom, eu tenho meu home controller aqui dentro. Bom, o que eu preciso falar? Falei assim, ô dona Rota, quando tiver uma rota do estilo get, eu vou entrar mais para frente com vocês, e o cara digitar home, o que eu quero que ela faz? Vamos criar uma função anônima aqui só para testar, tá? Ó, função anônima, passa, fecha chaves, e aqui tem. Eu tenho que deixar uma vírgula aqui para ele ficar bonitinho. E fiz observações do backlog, depois eu olho. Aí eu venho aqui e faço assim, ó. Echo, estou na home. Vamos testar. Não. Aqui. Ó. Nada parou de funcionar, mas se eu colocar aqui home, eu falei, ó, estou na home. Bom, o meu... deixa eu fechar esse aplicativo, gente. Vamos lá. A minha rota já está falando assim, eu já configurei minha rota. Minha rota está pronta. Quase pronta. Mas ela já está pronta para estar apontando para o caminho certo. Só que agora eu tenho que apontar para o home controller. Não para essa função anônima. O que eu faço? Eu arranco esse função anônima que está aqui, coloco chaves, e aí eu vou escrever home controller. Tá vendo aqui? Se eu clicar aqui, observa lá em cima, aqui em cima, que ele vai adicionar o use home controller. E aí, eu dou 2 pontos, class, vírgula, aí eu vou chamar um método, uma função, que o meu controle ainda não tem. Geralmente, a primeira função, o primeiro método de uma classe, nesse ambiente do Laravel, a gente chama ele de index, tá? E é isso que eu vou fazer. Então, agora aqui, eu vou falar assim, ó, criando o método index. Public function index
Abre e fecha parênteses. Abre e fecha chaves. Agora eu vou colocar aqui, ó. Eco, estou no controle home. Agora eu tenho que sair daqui, vir para home controller. Se eu for lá e dar um F5, estou na home controller. Tranquilo? Beleza. Tranquilo. Deixa eu fazer assim, né? Acho que é melhor. Ó, estou no meu home controller. Bom, mas agora, não adianta só o teu home, né? Eu preciso apresentar algo visual para o meu usuário. Aqui eu não consigo chupetar um HTML, né? Eu até consigo, mas vai ficar horroroso. O que eu tenho que criar? A minha view. PHP, aqui deu um comando, PHP artisan, make view, home, e dou enter. Se a gente observar aqui, ó, olha o que ele fez. home.blade.php. E se eu observar o welcome.blade.php. Por que Blade? O Blade é uma engine para interface gráfica dentro do Laravel. A gente pode trocar para o Liveware, a gente pode trocar para o Vue.js, ou a gente pode trocar para o React. Mas, nativamente, o Blade funciona maravilhosamente e ele vai ser igualzinho o que a gente estava fazendo no PHP tradicional, só que com algumas melhorias, tá? Para falar bem verdade, muitas melhorias. Mas aqui, se eu colocar o meu HTML5 aqui agora, HTML5, falar aqui, ó, eu estou na minha home, e colocar agora um H1, falar assim, estou na minha view. Ok? Beleza. Se eu rodar aqui, nada vai acontecer. Por que nada aconteceu? Porque no nosso exemplo, o rota chamou o controller chamou a view? Não. O controller está aqui, ó. Não chamou a view. Como que ele vai chamar a view? Return, view, view, abre aqui, eu vou escrever home. Porra, mas por que não home.blade.php? Simples, meu pequeno Badawan. Ele entende que eu estou chamando a view aqui e ele espera que a view esteja o blade.php. Porque se tiver o home aqui sem o blade.php, ele não vai trazer. Ok? Beleza. Funcionou. O nosso rota, home e view. É esse cara aqui e é essa estética, toda essa engrenagem que é o que a gente vai fazer. Tudo que vocês vão criar no Laravel, basicamente, é isso. A única diferença que teve aqui é o model. Na próxima aula, a gente vai falar do model. A gente vai falar de view aqui, porque tem muita coisa que eu preciso passar aqui em view, tá? Por exemplo, eu posso vir aqui, definir uma variável, vou falar que ela é nome, vou falar que vai ser Cláudio Lopes, estou passando uma string para ela, e eu preciso recuperar essa variável lá dentro da minha view. Como que eu faço? Eu venho aqui e tenho um método que chama compact, ou esse método aqui, de array, tá? Uhum. Que aí eu passo nome e vou falar assim, ó, a variável nome é essa. Se eu salvar aqui, nada vai acontecer, ó. Nada deu ruim. Se eu for lá na view e falar assim, ó, vamos ver, P, seu nome é, e lembra da mistura do PHP? Ó, variável nome. Se eu fizer isso, ele vai entender que eu estou passando uma variável aqui, e na hora que eu adiantar, olha lá, ó,
Aí Nossa, é uma pergunta, né? Escrevi meu nome errado. Parabéns, né? É, Clauído. Clauído Lopes Clauído, ainda. Clauído. Escreveu Lopes. É, Para que situações que você faz essas variáveis aí? para que situações? É, Imagine o seguinte: você quer ver todas as notícias cadastradas. beleza. Como que você vai ver isso? Vou respondendo a sua pergunta, ó. Vamos criar posts, ó. Variável posts, Uhum, posts, recebe um array, beleza? beleza. Ou melhor, vamos adiantar um processo aqui. ChatGPT. Crie 10 exemplos de arrays para posts em PHP. Deixa eu ver o que ele vai criar aqui. Que eu criar um por um é uma bosta. Né, vamos dar a IA para esses trabalhos de cor, né, mano? Vamos a IA, que é esses trabalhos aí. Ah, mas caiu no meio. Ah, tá rodando aqui. Calma. Que isso, mano, ele é um robô, tem que fazer Insta. Ou Isso. em falar nisso, deem uma olhada nesse vídeo aqui. Olha Quick isso. Effect. Ah, que da hora. Aí você fez isso aí no Gemini. No Gemini. Que massa, né? É da Ficou hora. top. Ó, puta que na merda. Mas criou foi muita coisa, né? E eu pedi 10, ele pediu 10. Mas vamos lá. Vou criar ele aqui, ó. Print R eu não quero. Vou só abrir, expandir ele aqui para a gente trabalhar com ele. Vou fechar aqui que eu não quero mais você. Vou indentar esse cara. Ele fez um array de um array aqui. Beleza. Show de bola. Bom, vamos voltar ele aqui, ó. Vai dar ruim ali. Cadê você? Cadê a No página, Google. mano? Aí o Google aí, doido. Não é aí, não? Não é não, esse é o Meet. Ih, o cara fechou. Aqui, ó. Ué, Nossa. ué, mas Pô, por que não achou? Então pois por é, que que o mano. Google não... Ué, esse Não, alt-tab aí que não funciona. não, relaxa. A gente vai. A gente vai. Porra, maluco. Só 4 tá bom, né? É, Muita o coisa. Caralho. cara pode... Não, aqui que esses trem fora aqui, eu tenho toque. Bom, beleza. Eu vou mandar essa variável aqui, eu vou chamar, já me completa aqui esse neném. Vou chamar de posts e aí, ó, ele mandou o post para cá, beleza? Então, qual é a estrutura? ID, título, conteúdo, autor e data. Bom, se eu tivesse uma view, né, vamos trabalhar na view aqui, Rapidex para ela poder, ó, vou pegar um div.card, ó, div.card.here, acho que é isso, né? There, é isso aqui. Não. Vai esse mesmo. Div.body. Eu acho que é cardbody. Eu tô sem HTML, né? Eu tô sem o Bootstrap. O Bootstrap, por isso não tá conseguindo fazer o que você quer. Vai fazer porra nenhuma. Então vamos lá, vamos fazer isso aqui mesmo. Table, TR, TH. Quantas colunas são? Acho que 5, né? São 4, né? Então... 4? Então beleza. O que é que eu tinha lá mesmo? É o ID. ID não precisa. 1, 2, 3, 4. Autor, conteúdo, título, conteúdo, autor e data. Título, conteúdo, autor e data. Beleza. Tbody, TR, TD vezes 4. Bom, o que eu vou fazer aqui? Vou criar um for each da minha variável post para post. Esse end for each vai ficar
Tirei esse ES aqui. Vai ficar aqui embaixo para fechar. Oh, caralho. Para fechar o loop. Beleza? E aqui, eu só não sei como é que vai vir a estrutura, porque vai vir um array, não vai vir um objeto, né? Eu vou dar um post aqui, só para me saber como é que ele vai vir, ó. Vai dar erro. Quando demora assim, vai dar erro. Vamos entender qual erro que deu. Eu estou passando posts, home, post. Acho que foi por causa de ser um array mesmo. Ué. Ah, tá. É porque que eu estou acostumado a fazer objeto e não array, então é isso mesmo. Ó, beleza. Então vamos copiar essas linhas aqui. Vou copiar ela 4 vezes. Depois eu coloco ali. Fecho ele aqui. Aí um é título, qualquer outro lá é o conteúdo, autor com TH não. Título, conteúdo, autor e data. E data. Dizendo isso aqui. Pronto. Vamos criar um border aqui. Border 1. Oh, danado. É para isso, Vini. Não sei se eu consegui te responder, tá? Entendi. Então, assim, lembra a parte que eu falei que o controller é que vai ser responsável por mandar os dados? Sim. Então, nesse caso, a gente simulou aqui um model, tá? Imagine que o controle foi aqui, fez fez uma consulta, trouxe os dados, guardou aqui na variável posts. Mandei para cá, ou seja, peguei os dados dos posts, peguei para cá, joguei para view, a view exibiu. Entendi. Então a gente sempre vai seguir, assim, eu tô falando a gente, quando a gente for fazer um trabalho, por exemplo, sempre vai seguir no modelo CMV, né? Controle Model View. Controle Model View, isso. Fala em MVC, né? Porque fica estranho, mas é sempre isso. Se for traduzir para o Laravel, Vini, você vai sempre ser root, controller, ou view, ou model e view. Agora, você pode pegar projeto muito doido, que isso aqui faz isso aqui direto, tá? Mas aí é errado ou Erradíssimo. situacional? Erradíssimo. Tá. Lembra quando é possível, mas lembra quando eu falo sobre as classes, os métodos protegidos, o encapsulamento? Está acontecendo as partes de injeção, né? Isso aqui é um encapsulamento. O que a view enxerga? Só o que o controller passa. Entendeu? O que o controle enxerga da model? Só o que a model passa, cara. Agora imagine a view acessando o model. Para que eu vou ter o controle? Entenda aqui também que regra de negócio, tá? Tem que estar aplicada aqui. Imagina assim, ó. Vamos fazer um teste lógico aqui, tá? Imagina o seguinte. Eu quero, sei lá, contar quanta. Aqui é ridículo, mas para contagem aqui. Mas assim, ó. Se eu quisesse apresentar isso aqui, se a data fosse antes ou depois. Aqui está falando, ó, 29, 21/9, 22/9. Eu sei que isso aqui não é uma consulta de banco de dados. Agora, imagine eu indo lá, pegando todos os dados do meu model, passando para a view, e aqui na view, eu vim aqui no meio e falar assim, olha, se o dado for antes ou depois, não exibe. Faz sentido? Não. Exato. Por quê? É uma regra de negócio. Você está aplicando uma regra de negócio. Eu não estou falando nem de performance de banco, otimização, nada disso. É regra de negócio, tá? Sim. A regra de negócio tem que ser aplicada aqui ou no model. Se for uma regra de banco, é no model. Se for uma regra de negócio, de rota, de configuração, de filtro, de tudo, é dentro desse cara aqui, tá? Entendi. Assim, parece idiota o que eu vou falar aqui, de vocês virem aqui e falar assim, cara, mas se eu quisesse criar um controle, eu posso vir aqui e criar um controle na mão, né? Eu copio essa porra aqui, é só isso. Aí é que mora um perigo.
Lembra do root aqui? Uhum. Então, eu tenho verbose, tá? Que é isso aqui. O que eu vou passar? Eu posso passar, eu tenho rotas get, que são parâmetros passados via URL. Eu tenho rotas para o post, são parâmetros passados não via URL, mas passados encapsuladamente, tá? Então não fica disponível no URL. Eu tenho o método put, aí é tudo em caixa alta, até mais beleza. Eu tenho o método put, que é uma rota, uma verbose e HTML padrão, tá? Isso daqui é arquitetura, que é responsável por fazer atualização. Eu tenho o método delete, que é para fazer a deleção dos dados. Eu estou esquecendo algum. Get, post, delete, estou esquecendo algum. Create? Não. Não. Eu devo estar esquecendo algum aqui. Mas os principais são esses, tá? Tá. E dentro de um controller, ele trabalha com isso. Bom, imagine que eu precisasse enviar um formulário via post, tá? Vamos fazer um teste aqui. Eu vou criar aqui uma nova rota. Pensa que eu tenho um formulário. Eu vou criar um formulário nesse view aqui, só para a gente poder fazer ele rapidinho, tá? Ó, vou dar um HR aqui para ele separar, bonitinho. Vou criar um form aqui. Um action, eu vou deixar ele exposto por enquanto. Eu vou dizer que o método é um método aqui, é o post. Tá? Uhum. E aqui eu vou criar um input do tipo input text mesmo, name, nome, digite seu nome, eu não podia ter deixado, né? E um outro aqui que é o button, digite seu nome. E o button aqui, não vai fazer, button do tipo submit, tá? Uhum. E se eu vim cá, vou minimizar você, vou na web de novo. Deixa eu voltar ele aqui para o lugar onde ele é. Aqui. Não. Você. Foi do impulso, mano. Beleza. Eu tenho aqui. Nossa senhora. Com botão anão aí. Um botão anão. Um mini botão. Então eu tenho aqui, ó. Beleza? O que eu tenho que definir? Eu tenho que definir o action aqui, tá? O action que é o URL para onde ele vai. Eu vou voltar aqui e vou falar o seguinte. Ó, eu vou criar uma rota route do tipo post, tá? Isso aqui eu vou colocar um barra home barra post ou salvar, salvar. E aí eu vou usar a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, tá? Ele vai ser o home controller, só que em vez de ele chamar o método index, eu vou chamar o método criar. E para essa rota, eu vou dar um apelido. Depois eu vou explicar mais para frente o que é isso. Mas eu vou dar um nome aqui para ela, um name, né? Que não existe isso em português. Um name. E vou falar que é o método home.salvar, tá? Mais para frente eu vou explicar o que é essa rota. Só saibam que ela existe. Viu que eu criei? Você colocou name. Name. Viu que eu criei aqui duas rotas, né? Se a gente vir aqui, ó, no terminal e digitar um PHP artisan route 2 pontos list, ele vai listar para mim quais são as rotas da minha aplicação, tá vendo? Aí eu tenho uma rota aqui, ó, do tipo home, e eu tenho uma rota do tipo post, que é o que eu defini, home salvar, e aqui eu só coloquei um alias para essa rota. Por quê? Porque se eu trabalhar com essa rota na minha aplicação e precisar trocar o nome aqui, eu não preciso me preocupar, desde que esse nome esteja igual, tá? Tá. E aonde eu vou usá-lo? Vou usar aqui na view. Eu vou virar e vou falar aqui, ó. Eu vou chamar aqui de, olha lá, o route home salvar. Eu não vou enviar arquivo, então por isso que eu não preciso de você. Eu vou dar um F5, vou digitar um nome aqui, vou falar assim, olha, teste, gosto do teste.
e vou clicar no botão enviar. Deu merda. Por que que deu merda? Simples. O Laravel tem uma proteção contra ataques. Tá? O que que é isso? Se você observar aqui, ó, nesse formulário, ele criou só o input e isso aqui. Ou seja, se eu vim cá e trocar e mandar o botão enviar, o formulário vai ser enviado. Só que a partir do momento que eu fizer esse CRF aqui, ó, ele vai criar para mim um campo do tipo oculto com um token. E, meus amigos, você não consegue clonar essa página porque ele está esperando. Se eu der um F5, o token troca. Troca? Não, é contra o F5. Não, então não vai trocar. Na hora que eu disparar o envio, ele vai criar um outro token e vai permitir que... Ele vai garantir que esse formulário foi enviado a partir da minha aplicação. É um modelo de segurança, por isso que ele deu aquele trem de erro, tá? Eu vou colocar aqui, ó, aluguel, e vou clicar em enviar. Bom, o que que aconteceu aqui? Ele está falando assim, olha, eu não encontrei no seu home controller um método criar. Por quê? Eu não criei. Vamos criar. Public function criar, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves aqui. Tem uns que gostam da chave aqui, tá? Se eu fizer isso, ele vai parar de dar erro, ó. Tá. Beleza? Parou de dar erro. Mas aí nós temos um ponto aqui. Ele vai funcionar, ó. Ele vai funcionar. Só que para eu recuperar os campos que eu mandei via get ou via post, igual a gente fez aqui, eu preciso criar um método aqui, ó, uma função que ele recebe como modelo, que é o request. Observa que ele vai criar aqui em cima, ó. E eu vou definir uma variável do tipo request, esse é o padrão, para receber esses dados do post. E se eu vim aqui e der um D, que é o dumping, só o dumping, né? E falar assim, ó, variável request, e exibir. Ele vai entender, tem que ser DD. Ó, olha a caralhada de coisa que esse cara recuperou, maluco. Recuperou atributos que não tem, recuperou parâmetro, ó o parâmetro aqui que eu tô indo. Recuperou o campo de query, recuperou um campo do servidor, e aí você tem uma porrada de coisa que tem dentro do teu servidor, o endereço da máquina, o endereço de onde está, recuperou uma porrada de coisa. Arquivos, se tiver, cookies, se tiver gerado, mas o mais importante para a gente é esse cara aqui, tá? É esse cara. Bom, isso funcionou. Eu estou mandando esse request para ele e ele funcionou. O que eu quero mostrar para vocês não é como recuperar e como tratar, mas sim uma outra coisa. Vocês viram que eu criei uma rota de post, não é? Pois é, eu não tenho um CRUD. Criar, criação, leitura, update e delete. Então, imagine que para cada controle eu teria que ter, no mínimo, 4. 4 CRUD. Porra, é grande, não é? Pois é. Não para nós, pequeno Badawan, porque esse cara faz um negócio muito bom, que é o seguinte. PHP Artisan make controller. Com 2 L's, não com 2 O. Eu vou criar um outro controller, tá? Vou chamar de novo com N maiúsculo, né? Classe sempre começa com letra maiúscula. Controller. Vou digitar o novo controller aqui, ó. Novo controller. Só que aqui, ao invés de eu fazer só o Enter, eu vou descrever aqui, ó. Resource. E na hora que eu clicar Enter, ele vai criar um outro controller para mim. Só que olha que delícia. Já deixa todos os bagulhos que precisa. Olha os métodos index, create, store, já recuperando os dados do request,
show, recuperando aqui um ID para exibir, edit, recuperando também, update, Destroy. entendeu? E te falo, se ele tivesse um modelo criado com o nome do controller, no momento que eu estivesse criando, esses caras aqui não seria string, seria do tipo de modelo, mas mais para frente a gente vai ver. Falei, pô, beleza, então quer dizer que, porra, então não preciso criar todos esses métodos dentro do controle e tá de boa? Sim. E no rota? A gente vai criar um route. Como é que é? É route. Não, é resource. Nossa. Nossa. Isso. Ai, cara. Deixa eu pegar. É porque eu só sei fazer, velho. Deixa eu pegar um aqui do AppMis mesmo. Tem, ó. Route. Você tá aqui, ó. Ah, o Route API que eu te falei. Vamos editar ele aqui, ó. É route dos pontos resource. Isso aí. Vamos lá. Pegando a colinha aqui, porque já vou tão automático. Ó, route, resource, e aí eu vou digitar o qual que é. Então, isso aqui vai ser, por exemplo, novo home. Vamos criar tudo junto. E aí a gente vai colocar novo home controller. Aqui eu não preciso definir qual é o método, porque ele automaticamente vai achar. Não preciso definir a rota, os names, porque ele vai ter. E quando a gente digitar aqui, acho que é Ctrl T? Não, é Ctrl negócio terminal, é isso. Quando eu digitar aqui, ó, saiu, né? É uma danada mesmo. PHP artisan route, list, ele vai me dar o método, ó lá, ó, index, store, create, show, update e destroy. E os métodos put, patch, delete e o get e o post criado. Ou seja, eu não preciso me preocupar com isso aqui. Sim, gente, é muita coisa. É coisinha pra caralho, mas é só para vocês saberem que vai existindo. Na hora que a gente for criar as rotas, criar a aplicação, a gente vai fazer junto e aí vai ficar um pouco mais claro. Nós vamos criar um controle sozinho, uma home, e dar funcionalidade. Os próximos é basicamente a mesma coisa. É uma tarefa repetitiva, tá? Mas o primeiro é o desbravando. Porque aí a gente organiza as views, a gente pode organizar os controles, os módulos, a gente vai criar módulo para tudo, mas é basicamente isso aqui. O que vocês viram aqui, tá? Opa, deixa eu fechar. É isso aqui, ó. O que tem que ter na mente? Eu tenho que ter uma rota apontando para um controle. O controle não necessariamente precisa ter um módulo, tá? Mas ele pode ter, ou pode ter atributos aqui fixos dele. Ele sempre vai ter que ter uma view, sempre vai exibir uma view, e é esse o caminho da nossa felicidade no modelo MVC. Você falou que tinha um modelo novo, né, de MVCR aí. Não é esse R aí, não? O de rota? Não, nesse de rota não. Não? Ah. Não. É porque a rota, na verdade, não é uma obrigação que tem que ter. É porque a rota vai depender da aplicação do framework que você usa, você trabalha com ela, entendeu? Para você definir. No CodeIgniter que eu usava, que é um outro framework do PHP, eu defini isso meio que na mão. O 4 já veio com isso. Mas eu definia isso, cara, meio que na mão, só para ele poder. Esse cara aqui é um direcionador, Vini. O rota aqui, literalmente, é um roteador aqui. Ele vai entender o que está sendo passado na URL e vai chamar o controle responsável. Só isso. Só direciona, só. Só direciona. Entendeu? Uhum. Galerinha, é isso que a gente tem agora. Dá uma lida na documentação. Todos os comandos estão aqui, configuração e criação dos processos. É claro que quando vocês passarem aqui para pegar a criação de módulo, de controle, vocês vão ver que vão criar módulo. Aí tem como você criar request, tem como você criar validação, que é o request, o migration para criar os arquivos. A gente vai fazer isso.
Mas dê uma lida, brinquem aqui à vontade para mexer, explorem as rotas, explorem os controles e as views, porque na próxima, eu acho que a gente já consegue trabalhar, a gente vai falar de blade de view, que é fatiar layout, deixar as coisas mais bonitinhas, para a gente poder trabalhar com integração com o banco, tá? Belezinha. Demorou? Eu vou ter uma ideia geral já. Achei mais fácil que os outros, ó. O quê? Fácil, Pegar AP não. puro lá. Não, mas é fácil que é pegar AP puro lá. Só a conexão Não, que isso pegar com AP puro. certeza, tá maluco. Não é.